Agora, vamos orar juntos, abrindo nosso coração para a presença do Espírito Santo. Querido Pai Celestial, como podemos agradecer suficientemente pelo dom sagrado que nos deste? Senhor, Tu não nos deixaste órfãos, mas habitaste em nós, nos revestindo com o poder do alto e nos marcando como Teus filhos. Humildemente nos prostramos diante de Ti, aquietando toda distração e abrindo nosso coração para que o Espírito Santo encha cada parte de nossa vida. Espírito Santo, seja bem-vindo em meu coração, mente, lar e família. Venha conduzir, renovar e despertar meu espírito com fogo divino. Renova minha paixão, fortalece minha fé e desperta meu amor por Ti diariamente. Ajuda-me a ouvir Tua voz, a seguir Teus caminhos e a conhecer Jesus mais profundamente. Ensina-me a meditar na palavra, a viver seus ensinamentos e a ser moldado à semelhança de Cristo. Espírito Santo, capacita-me a resistir às tentações, proteger meus pensamentos e passos, e viver em plenitude espiritual. Que cada oração, cada ato de adoração e cada decisão seja guiado por Ti, trazendo frutos de paz, amor, alegria e misericórdia. Obrigado, Senhor, por Sua paciência, por interceder por nós e por nunca nos abandonar. Espírito Santo, enche-me hoje, purifica-me, fortalece-me e transforma-me em instrumento de bênção. Que minha vida seja Tua morada, refletindo a glória de Deus em tudo. Se esta oração tocou seu coração, comente amém e compartilhe esta bênção com outros para glorificar o nome de Deus. O Espírito Santo nos ensina a viver em constante comunhão com Deus, nos lembrando de que não precisamos enfrentar a vida sozinhos. Ele nos guia em nossas decisões, fortalece nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes mesmo nas dificuldades. Com Ele, aprendemos a depender da graça de Deus, a confiar em Sua sabedoria e a viver uma vida marcada pelo amor, pela paciência e pela compaixão. Ele nos molda, transforma nossos pensamentos e nos conduz a agir de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ele também nos dá discernimento para reconhecer situações espirituais, evitar caminhos que nos afastam de Deus e proteger nosso coração das armadilhas do inimigo. Quando o convidamos diariamente, Ele nos capacita a viver uma vida abundante, cheia de propósito e vitória. O Espírito Santo fortalece nossa oração, torna nossa adoração sincera e transforma nossa relação com Deus em algo vivo e verdadeiro. Permitir que o Espírito habite em nós significa abrir espaço para que Ele nos renove diariamente, nos guie, nos fortaleça e nos transforme em instrumentos de bênção para os outros. Ele nos ensina a viver em plenitude, a confiar no amor de Deus e a caminhar em vitória espiritual, demonstrando frutos como alegria, paz, domínio próprio e bondade. Ao permanecermos rendidos a Ele, nossas vidas se tornam reflexo do caráter de Cristo e testemunho do poder de Deus em nós. Se você quer permitir que o Espírito Santo transforme seu coração e sua vida, comente Vem Espírito Santo, renova-me e declare sua entrega. O Espírito Santo nos ensina a viver com fé prática, nos conduzindo a uma vida de intimidade com Deus e dependência diária da sua graça. Ele transforma nossa mente, molda nosso caráter e nos ajuda a agir com amor, paciência e misericórdia. Com Ele, aprendemos a viver em vitória espiritual, resistindo às tentações, superando medos e mantendo foco no propósito de Deus para nossas vidas. Ele nos fortalece, nos consola e nos guia em cada passo, tornando possível enfrentar desafios sem nos desviarmos do caminho de Cristo. A presença do Espírito Santo também nos dá discernimento para tomar decisões sábias, identificar influências negativas e proteger nossa vida espiritual. Ele nos ensina a confiar em Deus mais do que em nossas próprias capacidades e nos mostra que, mesmo nas dificuldades, Ele está conosco, nos sustentando e nos conduzindo com amor. Cada dia é uma oportunidade de convidá-lo a habitar cada área do nosso coração, mente, família e trabalho, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. Quando nos rendemos ao Espírito, Ele nos capacita a orar com poder, adorar com sinceridade e viver de maneira abundante em Cristo. Ele nos guia para meditar na palavra, aplicar seus ensinamentos em nossa vida e experimentar a plenitude do amor de Deus. Convidá-lo diariamente significa abrir espaço para que Ele nos transforme e nos use como instrumentos de bênção e luz neste mundo. Se você deseja ser transformado pelo Espírito Santo hoje, comente Enche-me de Ti e entregue sua vida a Deus. O Espírito Santo nos ensina a viver em comunhão constante com Deus, ajudando-nos a depender da graça e não da força humana.
Ele nos conduz a viver de maneira alinhada à palavra de Deus, moldando nossos pensamentos, palavras e ações. Com ele, aprendemos a discernir a vontade de Deus, tomar decisões sábias e permanecer firmes em fé mesmo diante das dificuldades. Ele nos fortalece quando estamos fracos, nos consola quando estamos quebrantados e nos guia a viver uma vida cheia de propósito, amor e paz. Além de nos fortalecer, o Espírito Santo nos dá discernimento para reconhecer o certo e o errado, nos protege de armadilhas espirituais e nos ajuda a resistir às tentações. Ele nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, e nos lembra que somos filhos amados, selados com Sua presença. Permanecer rendido diariamente significa permitir que Ele transforme cada área da nossa vida, renovando nosso coração, nossa mente e nossas atitudes. O Espírito Santo também nos dá poder para orar, adorar e viver de maneira abundante. Ele nos ensina a meditar na palavra, a aplicá-la em nosso dia a dia e a crescer em intimidade com Jesus. Quando o convidamos diariamente, Ele nos guia, fortalece e capacita, tornando-nos instrumentos de bênção, amor e transformação no mundo. Ele nos conduz a uma vida de plenitude e vitória em Cristo, trazendo frutos espirituais que permanecem. Se você deseja viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, comente Chega Espírito Santo e abra seu coração para Deus. O Espírito Santo é o guia que nos conduz à intimidade com Deus. Ele nos ensina a ouvir a voz de Jesus, a discernir seu caminho e a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. É por meio do Espírito que aprendemos a amar verdadeiramente, perdoar sinceramente e viver em humildade. Ele nos transforma internamente, moldando nosso caráter à semelhança de Cristo e nos ajudando a refletir seu amor em cada ação. Com Sua presença, nossa fé deixa de ser apenas conhecimento e se torna experiência viva, trazendo alegria, paz e propósito para nossa vida. Ele nos fortalece para enfrentar as adversidades, nos conforta nas tristezas e nos dá coragem para superar desafios. A presença do Espírito Santo nos permite viver sem medo, confiantes de que Deus está conosco em todos os momentos. Ele nos ensina a depender da graça divina, nos tornando pacientes, cheios de misericórdia e prontos para abençoar os outros. O Espírito Santo também nos dá discernimento para reconhecer armadilhas espirituais e nos protege de influências que nos afastam de Deus. Quando o convidamos diariamente, Ele nos guia passo a passo, nos ajuda a resistir às tentações e nos conduz a uma vida de vitória espiritual. Permanecer rendido ao Espírito significa permitir que Ele transforme cada área da nossa vida, pensamentos, palavras, atitudes e decisões. A cada dia, Ele renova nossa fé, nos fortalece e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, trazendo crescimento espiritual e uma vida abundante em Cristo. Se você deseja caminhar guiado pelo Espírito Santo, comente Guia-me, Senhor, e entregue sua vida totalmente a Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, Ele nos ensina a caminhar em dependência divina e não em autossuficiência. Passamos a confiar na sabedoria de Deus mais do que na nossa própria compreensão. Cada decisão, cada passo da nossa vida passa a ser guiado por Ele, e aprendemos a deixar de tentar controlar tudo com nossas próprias forças. A presença do Espírito Santo nos ajuda a viver de forma mais plena, trazendo equilíbrio emocional, discernimento e coragem para enfrentar desafios. Ele transforma a maneira como pensamos, falamos e agimos, tornando-nos reflexos do caráter de Cristo em nossas atitudes diárias. O Espírito Santo também nos fortalece na oração e na adoração. Com Ele, nossas palavras não são apenas sons, nossas orações se tornam poderosas, tocando o coração de Deus. Ele nos dá compreensão da palavra, tornando a leitura da Bíblia viva e prática em nossa vida. Ele nos ensina a valorizar a palavra, a meditar nela e a aplicá-la em nossas ações e decisões, transformando nosso coração e nossa mente. Além disso, o Espírito Santo nos protege. Ele guarda nossos pensamentos, emoções e passos, nos livrando de tentações e fortalecendo-nos contra o mal. Ele nos ajuda a resistir às mentiras do inimigo e nos conduz à vitória espiritual. Ao permanecermos rendidos ao seu poder diariamente, Ele nos molda, nos guia e nos capacita para viver uma vida plena e abundante em Cristo. Se você deseja que o Espírito Santo transforme sua vida hoje, comente Transforma-me, Senhor, e abra seu coração para Deus. O Espírito Santo é quem nos ajuda a viver uma fé profunda e genuína, trazendo luz para nossas decisões e orientação em cada passo da vida.
Ele nos fortalece quando nos sentimos fracos, nos consola quando estamos quebrantados e nos ensina a caminhar com Deus mesmo nas dificuldades. Com Ele, deixamos de depender apenas da nossa própria força e passamos a caminhar na plenitude da graça. Ele transforma nossa mente, nossas palavras e atitudes, nos ensinando a amar, perdoar e viver em comunhão com Deus e com os outros. Receber o Espírito Santo é abrir espaço em nosso coração para a presença de Deus. É permitir que Ele habite cada área da nossa vida, renovando nossos pensamentos, despertando nossa fé e enchendo-nos de poder para enfrentar desafios. Ele nos ensina a confiar em Deus mais do que nas nossas emoções, a enxergar além das circunstâncias e a viver com coragem e esperança. Cada dia é uma oportunidade para pedir sua orientação, para permitir que Ele molde nossa vida de maneira extraordinária, nos conduzindo em todas as situações com sabedoria e amor. O Espírito Santo não é apenas um ajudador, ele é nosso amigo íntimo, nosso conselheiro e guia. Ele nos conduz a uma vida de plenitude e vitória, revelando o propósito de Deus em cada detalhe da nossa existência. Convidá-lo diariamente a reconhecer que sem ele nada podemos fazer e que com ele somos fortalecidos, restaurados e capacitados para viver de acordo com a vontade de Deus. Se você deseja permitir que o Espírito Santo guie sua vida, comente "Eu entrego" e declare sua entrega total a Deus. O Espírito Santo nos aproxima do Pai e nos ajuda a conhecer Jesus de maneira íntima, a caminhar com Ele diariamente e ouvir sua voz. Ele desperta em nós amor e paixão por Deus, trazendo intimidade à nossa fé e poder às nossas orações. Com sua ajuda, deixamos de depender da nossa força e aprendemos a viver pela graça divina. Quando recebemos o Espírito, somos marcados como propriedade de Deus, selados com sua presença. Efésios capítulo 1 versículo 13 e 14 nos ensina: quando vocês ouviram a mensagem da verdade, o evangelho da salvação, e creram, foram selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Esse selo espiritual nos identifica como filhos do Deus Altíssimo, mostrando que pertencemos a Cristo. O Espírito Santo não impõe sua presença, ele precisa ser convidado todos os dias. Cada manhã devemos nos render novamente, pedindo que ele nos encha continuamente. Efésios capítulo 5 versículo 8 nos instrui: enchei-vos do Espírito. No idioma original, isso indica um enchimento constante, não apenas uma vez. Ele nos ensina a confiar mais em Deus do que nas circunstâncias, transforma nossos pensamentos, palavras e atitudes, nos conduz a depender da sabedoria divina e não da humana. Ele nos fortalece, nos guia, nos consola e nos ajuda a viver plenamente em Cristo. Se você deseja ser renovado pelo Espírito Santo hoje, comente "Vem Espírito Santo" e entregue seu coração. O Espírito Santo não força a entrada em nossa vida, ele habita apenas onde é convidado, onde é honrado e desejado. Quando você o recebe, recebe também uma conexão direta com a força, a sabedoria e o conforto de Deus. Como Jesus disse em João capítulo 14 versículo 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso significa que não precisamos enfrentar a vida sozinhos. O Espírito Santo se torna nosso conselheiro, nosso guia e professor interior. Ele dá vida à palavra de Deus dentro do nosso coração, trazendo entendimento quando a razão humana falha. Ele nos guia em nossas decisões, nos convence quando começamos a nos afastar e nos consola quando estamos quebrantados. Ele fortalece nossa fraqueza e ainda assim é sempre gentil. Efésios capítulo 4 versículo 30 nos alerta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é ignorar sua voz, viver de maneira que desonre sua presença, manter ressentimentos ou pecados não confessados. Mas quando o convidamos, ele transforma tudo, tornando-se o ajudador prometido por Jesus. João capítulo 16 versículo 7 nos lembra: convenha-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Jesus disse que era melhor ele partir para que o Espírito pudesse vir, mostrando a importância vital do Espírito em nossa vida. Se você sente o Espírito Santo tocando sua vida, comente glória a Deus e declare sua fé. Antes de começarmos nossa oração, vamos tirar um momento para ouvir atentamente a palavra de Deus e permitir que ela toque profundamente o nosso coração.
Em Atos capítulo 2 versículo 38, Pedro disse: Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Este versículo nos revela o poder transformador da fé. Pedro, cheio da coragem do Espírito Santo, se dirige a uma multidão e anuncia que há um caminho para o perdão, a renovação e a presença de Deus em nossas vidas. Tudo começa com o arrependimento. Arrepender-se significa mudar de direção, reconhecer que o caminho em que estávamos nos leva à morte espiritual e escolher a vida que Cristo oferece. É uma entrega do orgulho, uma rendição da autossuficiência e um passo em direção à misericórdia de Deus. Depois, vem o batismo, símbolo da morte para a vida antiga e do renascimento em Cristo, limpos e restaurados. É um testemunho poderoso da transformação que ocorre quando somos tocados pelo amor de Jesus. E então vem a promessa, receber o dom do Espírito Santo. Deus não apenas perdoa, Ele se oferece a nós. O Espírito Santo é a presença pessoal de Deus habitando em você, trazendo força, sabedoria e conforto. Se você sente a presença de Deus tocando seu coração agora, escreva amém nos comentários como sinal de fé e gratidão.